Chegamos ao final do livro What the Best College Teachers Do. Meu nome é Elia e esse é o canal Superiore. Estamos no capítulo 6. Como os melhores professores avaliam seus alunos e a si próprios. Estamos no final de 2020, então esse capítulo vem bem a calhar nessa reflexão sobre avaliação. No final do ano, todos fazemos um balanço, né, sobre nosso ano e professores vão refletir um pouco sobre esse ano, que foi um ano revolucionário para o ensino em todo o mundo. Então, essa reflexão sobre a avaliação, tanto a avaliação da aprendizagem quanto a avaliação do ensino, ela é muito importante. E, para falar disso, o autor, Ken Ben, começa falando sobre quais são as dimensões da avaliação, né? E ele fala que o foco da avaliação ele tem que ser duplo. Muitas vezes nós só pensamos na avaliação da aprendizagem pela perspectiva do aluno. Mas o autor foca muito essa questão da avaliação do ensino, ou seja, que o professor reflita sobre as suas práticas de ensino, as suas estratégias e, logicamente, os seus objetivos de aprendizagem, que é o começo de toda a reflexão sobre o ensino. E aí, primeiramente, o capítulo vai focar na questão da avaliação do aluno. E uma frase que o autor coloca que eu achei bem importante, ele fala o seguinte, que a nota, ela é uma evidência, né, um aspecto de comunicação do professor para o aluno. Então, aquela nota, né, que vai naquele pedaço de papel, ou hoje em dia no sistema, que o aluno vai abrir, vai ver a sua nota, aquele valor de 0 a 10 é para o professor se comunicar com o aluno. Olha, até aqui você está muito bem, você está muito mal, né? Você está indo dentro do esperado, abaixo da média, acima da média. Então, por isso é muito importante que essa nota reflita especificamente as evidências de aprendizagem, que podem ser mensuradas por várias maneiras. Então, o autor, ele reforça muito a questão de tentar trazer a participação em sala de aula como um aspecto dessa nota, né? Porque muitas vezes os alunos, há casos de alunos que se expressam muito bem em sala e chega às vezes em alguma ferramenta que você usa para avaliá-lo e ele não vai tão bem por conta, às vezes, de uma competência dele, de uma habilidade, ele não é tão habilidoso, por exemplo, numa prova oral, ele não se expressa tão bem oralmente. Mas ao longo do curso ele participou muito, né? Então, como você refletir isso? Tentar inserir a questão da participação no dia a dia, né? Ou também outras evidências, o exame clássico, né? Provas, testes, algum trabalho, algum projeto para ser executado, alguma apresentação oral, né? No contexto da pandemia, muitos professores adotaram a estratégia de vídeos curtos, de podcasts e N outras estratégias que há, né, para se buscar evidências da aprendizagem. Então, resolução de estudos de caso, mapas conceituais, tudo isso são ferramentas muito válidas, mas uma coisa que o autor coloca é isso, a estratégia de se avaliar, né, buscar as evidências, ela não é tão relevante quanto, na verdade, como se faz isso, né? Quais são as dimensões avaliadas pelo professor. E elas precisam estar aderentes a quê? A duas coisas. O autor coloca algo bem interessante, que eu só fui recentemente ter esse tipo de be aware, né, em inglês, estar atento a essa questão, que é sobre os caminhos de aprendizagem de cada aluno e, portanto, de cada turma. Há turmas, né, alunos, e isso vai se refletir também nas turmas, que eles têm maior facilidade na leitura, então eles aprendem mais lendo. Essa é uma geração que diz que aprende muito ouvindo por conta dos podcasts, né? Então,
o professor, o ideal é no começo da disciplina o professor tentar ou conversando com a sala ou elaborando um pequeno teste. Na UFPB existe um projeto do núcleo de aprendizagem do pessoal da administração e ali há uma plataforma em que o professor pode cadastrar sua disciplina, seus alunos, os alunos fazem esse pré-teste. Isso é importante tanto para o autoconhecimento, o aluno vai saber as maneiras como as quais ele aprende mais, então é escrevendo, é lendo, é conversando, é assistindo algo, e isso também pode ser bom para o professor decidir entre, né, adotar uma estratégia ou outra de avaliação e também de instrução, né, de aula mesmo, uma estratégia de ensino. E uma vez tendo essas informações, o professor também precisa definir os objetivos da aprendizagem que ele quer com aquele curso, naquela disciplina. Tendo essas duas dimensões, como meus alunos aprendem e o que eu quero ensinar, aí sim eu vou pensar, né, na natureza das minhas práticas de ensino e de avaliação. Então, veja, se eu me deparo com uma turma que gosta muito de ler, que ela... né, ler para ela é muito importante. Então, o professor ele deve priorizar no programa dele estratégias de ensino que envolvam a leitura e não apenas vídeos ou podcasts, né? Agora, se eu percebo que é uma turma que é muito audiovisual, gosta muito dessas ferramentas, também se o professor colocar só texto, né, essas outras possibilidades de se explorar o conteúdo, elas podem ser perdidas. Então, por isso que o professor precisa estar atento. Às vezes a sala gosta muito de trabalhar individualmente. O professor pode trabalhar individualmente, respeitando esse perfil da sala, mas ele também pode tentar, então, estimular o trabalho em grupo para que os alunos desenvolvam o trabalho em equipe, né, competências que são exigidas no mercado profissional. O terceiro ponto, ele fala sobre explicar aos alunos os critérios pelos quais são avaliados. Quais serão as habilidades exigidas, os raciocínios abstratos, os conceitos e a prática. Sobre esse ponto, eu estava refazendo, né, relendo esse capítulo e eu refleti justamente nesse meu último semestre, que uma das dimensões de avaliação, eu coloquei para os alunos, é a ideia do peer instruction, do Eric Mazur, que é um professor de Harvard, e ele criou essa estratégia de compartilhar o texto da aula para todos os alunos, de modo que os alunos, pudesse ver o comentário do outro, e o professor, antes da aula, né, na estratégia da sala de aula invertida, o professor ele lê aquele material, ou ele responde de antemão, ou ele deixa para responder na aula, mas permite que os alunos, ajude o outro no ensino. Bom, isso eu coloquei no programa, expliquei para os alunos na primeira aula que isso ia ser contabilizado como a participação deles e tudo. E o que aconteceu? Chegou no final do curso, alguns alunos foram muito bem, desanimaram um pouco depois e tal, mas alguns fizeram pouquíssimas intervenções. E ao final do curso eles falaram, professora, eu não tinha entendido que eu ia ser avaliado para fazer isso. Então, por mais que a gente explique, todas as aulas eu explicava, você tinha monitoras que explicavam. Hoje, olhando, né, eu falo, puxa, isso não ficou claro para os alunos. Então, houve alguma falha de comunicação, não foi apenas um aluno que falou isso, né? Então, isso é algo que eu preciso repensar. E aí, fazer uma autoavaliação das suas práticas de ensino. Quando a gente fala de avaliação do professor, né, do ensino, então, o que vem na nossa cabeça, em primeiro lugar, são aquelas notas, né, que aparecem no sistema da avaliação das disciplinas. E o BEM, ele traz uma série de pesquisas que relacionam aquelas notas com alguns fatores. E ele apresenta algumas coisas interessantes. Professores, geralmente, que lhe levam altas notas, altos scores, geralmente são professores de disciplinas eletivas. E isso é muito razoável, né? Geralmente, se você está ministrando uma disciplina eletiva, você tem muito mais paixão pela disciplina e provavelmente o seu aluno também tem maior interesse na disciplina. Então, é quase que natural
você tem um melhor ensino. Em contrapartida, se você está dando uma disciplina obrigatória, às vezes não é a sua disciplina da pesquisa, né? Você não está tão por dentro, às vezes a última vez que você fez aquele conteúdo, você estava na graduação, então às vezes é algo que te exige, ou é uma disciplina que é pré-requisito para muitas outras. Geralmente esses professores são punidos e levam scores mais baixos. Então, fica aí de sugestão para você fazer uma pesquisa no seu departamento, ver se isso aqui, você pode replicar essa pesquisa, né, que eles colocam. Também falam que cursos mais desafiadores e úteis, geralmente também ganham maiores notas. E aí, lógico, a contrapartida são cursos pouco exigentes. Então, também há um mito de que, o curso é pouco exigente, eu não vou exigir muito para eu ganhar uma nota maior. Isso é um mito. Se o seu curso exige pouco, o aluno vai achar que ele não aprendeu nada, ele não vai, não, eu não aprendi nada. E aí a nota dele também vai ser baixa, né? Então, o professor que motiva, se faz presente, e o aluno sente que ele aprendeu mais, geralmente, esse professor vai ganhar uma maior nota. Então, o autor fala sobre isso, sobre a gente olhar com muita cautela essa nota, né, que recebemos ao final lá do semestre, na avaliação da disciplina. Ela deve ser considerada, os comentários, muitas vezes, que os alunos têm para serem feitos, eles devem ser considerados, mas o autor, ele faz um apelo aqui, ele fala mais do que pensar aquilo que aquele questionário coloca, ou entender que há uma série de vieses envolvidos naquela nota. Talvez a etapa mais importante seja que o professor faça uma autoavaliação das suas práticas de ensino. E aí, nessa autoavaliação, refletir como eu tentei ajudar e incentivar os meus alunos a aprender. O que eu fiz para isso? Né? Deixa eu voltar ali nas notas. Muitos professores falam, eu não estou nem aí com o que os meus alunos acham do meu ensino, né? Mas, aparentemente, até esses professores, eles vão dar uma olhadinha também na nota que eles recebem lá no final. Então, no fundo, esse professor fala que ele não está nem aí, ele ensina mesmo, e ele não está nem aí para o que vão falar dele ou para a nota dele, e ele está preocupado, porque senão ele não ia ver a nota lá que os alunos deram para ele, né? Então, na verdade, todos os professores, né, nós como prestadores de serviço, precisamos avaliar o nosso serviço público, né, principalmente os professores que estão ali no serviço público. Os professores que estão na rede privada, eles já são muito mais avaliados, eu sei que isso é muito mais forte, mas o serviço público, o professor, ele precisa passar por isso, né? Eu fiz algum esforço para incentivar os meus alunos, né? Eu mandei uma mensagem, eu incentivei, eu tentei adotar uma estratégia diferente, né? E refletir por que eu quero ensinar isso para os meus alunos, porque esses são os objetivos de aprendizagem. Às vezes, dentre os objetivos de aprendizagem, nós simplesmente copiamos de algum outro plano que nós vimos e que achamos que é interessante, mas podemos refletir sobre os meus alunos que estão fazendo esse curso específico. O que eu, a partir da minha experiência como docente, como eu entendo que deve ser o profissional do século XXI, que vai se formar em 2025, o que eles precisam aprender? E aí sim definir os objetivos de aprendizagem, né? E refletir, então, sobre as estratégias que eu utilizei. Elas foram eficazes? Por que não? Eu acabei de dar um exemplo de uma estratégia que eu utilizei e, apesar dela não ter dado resultado em termos do engajamento de todos os alunos, de grande parte dos alunos, muitos dos que se engajaram disseram que foi muito boa a experiência. Então, ver como foi importante eu conversar com os alunos, né, refletir sobre algo que eu pensei que talvez não seria de todo útil, mas os alunos deram um retorno positivo, por que não tentar de novo, de outra maneira? E assim vai a construção das estratégias de aprendizagem. Então, entender qual foi a resposta dos nossos alunos, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos. Então, ficamos por aqui. Esse foi o livro do Ken Ben. Espero que você tenha gostado dessa jornada, desse livro. E no ano que vem, vamos começar um novo livro. Espero vocês. Até mais!